Prazer, meu nome é Luciano. Eu fiz a matéria de TGS e eu sou da agronomia, como já sabem, né? Eu fiz parte da startup Sport Space, que foi muito bom para mim. Essa matéria eu entrei achando que seria só mais uma matéria para eu validar, só que foi realmente diferente. No começo da matéria eu não gostei, sinceramente. Eu gostava das outras aulas do Vinícius e da Gertrudes, porque fazia mais sentido para mim uma matéria da faculdade ser uma matéria sobre um pensamento sistêmico. Porém, ao passar da matéria, eu achei muito genial a metodologia junto com as startups, porque faz o total sentido. Eu tinha muito preconceito com startup, não gostava da ideia, nunca pensei em ter minha própria startup. Porém, agora no final, depois de ter ganhado em primeiro lugar, tudo, ter feito toda a validação, todo o processo, eu realmente achei muito interessante e eu acho que essa matéria deveria sim ser uma optativa do meu curso da agronomia, porque nós temos muita área para startup, principalmente na área da tecnologia, e, e seria muito legal ter essa matéria como optativa. Eu estou fazendo ela como extracurricular, ela não vai me ajudar em nada no meu currículo. Porém, seria muito legal ter ela como optativa. Eu até deixo essa recomendação para caso os professores queiram, né? Botar lá pro CCA. Eu acho que nem para agronomia, eu acho que todos os cursos lá do CCA deveria ser optativa essa matéria, porque é genial. Vamos dizer agora sobre o que eu achei da matéria sem ser a level up, né? Eu achei uma matéria consistente, eu já tenho uma graduação tecnológica, é, já tenho uma graduação em tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas. Meu TGS já foi assim também, teve pensamento sistêmico, crítico, teve vários outros. Mas qual foi a outra? Teve matéria sobre programação funcional, não funcional. É tudo interessante, é algo bem focado na área, é algo importante, porque a gente tem que ter um pensamento muito é, desfocalizado para o problema, porque a gente pode ter várias soluções para um problema diferente. É igual como a professora Gertrudes mostrou, que é aquela parte eu já sabia porque eu já tive aquele desafio também, que foi juntar todos os círculos com três linhas, então só tinha que sair da caixa. É algo simples, só que, querendo ou não, depois que tu vê a primeira vez ou tu fez a matéria, tu vai pensar de um jeito totalmente diferente. Em relação agora à jornada Level Up, eu acho muito interessante, porque, como eu já disse, eu já fiz uma faculdade, um tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, porém eu tinha preconceito com startups, mesmo assim, porque tive alguns problemas com startup, tu entra, ela fale, coisas mais de mercado, porém, vendo agora com o Mauro, como elas têm que ser planejada, têm que ser validada, assim ela consegue um ecossistema mais benéfico, né? Ela consegue mais tempo de mercado. Não é como se fosse os minhas experiências ruins. É muito mais interessante. Então a gente fez, né, na Sport Space, a gente validou, a gente errou na validação, porém a gente melhorou. E o O que foi mais incrível foi que a gente mudou o negócio de um jeito que a gente estava lá em último e a gente ganhou. É algo realmente estranho vendo de dentro, porque a gente errou muito e a gente trocou a validação umas três vezes, a gente trocou a ideia de negócio três vezes e a gente falou assim: ah, pelo menos a gente vai passar na matéria, né? Porque não dá mais. E a gente conseguiu, o que foi bem incrível. E o meu preconceito, né, com as startups mudou muito. Agora, na verdade, meu preconceito virou para a gestão das startups. Então,
Eu tirei o preconceito geral e agora eu tenho um preconceito específico, né? Mas tirando isso, essa matéria foi de muita importância para mim, porque ela uniu muitas coisas que eu não sabia, por exemplo, criação de startup, validações, como pegar meu mercado, realização de MVP, ok, porém, o que que teria que estar no MVP para gerar interesse? É algo muito interessante. Em pitch, a gente botou o Arthur como para fazer o pitch para nós, porém, tipo, sinceramente, eu prefiro muito mais falar com a câmera, que eu tô fazendo agora, do que falar em público. E, assim, lá no começo da matéria, eu ficava no meu canto, não falava com ninguém, porque eu não conhecia ninguém também, né? Mas depois que eu entrei em um grupo, eu fiquei um pouquinho recluso também, tal. Só que agora eu converso com a rapaziada normal. Eu, nos últimos pitch, eu quis apresentar, tanto que a gente tirou no 2 ou um para ver quem apresentava, porque a gente já estava bem mais tranquilo, a gente em falar em público, todo mundo. Então, estava bem mais fluido, eu diria. E isso demonstra que essa matéria, ela não só é uma matéria de faculdade, porque ela te dá muita soft skill, que é comunicação, que é uma coisa que eu peno bastante. Eu ainda eu tenho que melhorar isso, porque na área da agronomia, um dos principais salários é de vendedor. Então, eu creio que isso me ajudou muito, porque o Mauro deu dicas de palestrar e eu fiz essas dicas. Eu focalizei em um ponto, eu comecei a andar mais pela apresentação, gesticular mais, mas não tanto, né? Porque para não parecer estranho, mas melhorou demais. Os professores da agronomia, geralmente quando eles veem que tu não tá tão confiante, eles metralham de pergunta. E depois que eu comecei a fazer as táticas do Mauro, eu não recebo mais pergunta nenhuma. Os professores parece que ficaram com medo de perguntar, que é muito bom, né? Porque às vezes tu se ferra com as perguntas. Então eu acho que essa matéria realmente mudou um pouco o meu pensamento e a minha vida. Eu acho que eu faria mais alguma matéria que fosse sobre startups. Eu creio que é um ramo que eu queira trilhar, tanto que eu já falei com o Mauro, eu quero continuar com a mentoria, ou continuar em uma startup, ou vir e fazer como ouvinte e tentar fazer a startup, uma próxima startup dar certo, uma startup mais voltada para o agronegócio, né? Que é bem mais a minha área. Então, basicamente é isso. E muito obrigado, professor, professora. Vocês com certeza moldaram um Luciano bem melhor do que antes dessa matéria. Uma pena que essa minha matéria foi nos meus 2 últimos semestres da agronomia. Então, se tivesse sido no primeiro semestre, eu garanto que vocês tinham melhorado muito mais, tinha deixado minha vida muito mais fácil durante essa graduação. Então, muito obrigado e é isso.